Olá, eu sou a Rony Kuzma. E eu sou Daniel Folim. E eu sou Breno Monteiro. E esse é mais um Deepcast, um nosso bate-papo sobre design, inovação e percepção. E hoje com alguém que já deu spoiler, mais uma pessoa muito querida, que eu já vou pedir para se apresentar, porque, gente, é muito difícil da gente explicar este ser, que é uma figura extremamente querida. Breno, por favor, quem que é você na fila do pão? Conta pra gente. Vamos lá, não sei, né? Eu fico brincando que eu não sou. Então a gente vai se construindo todo dia e hoje, o Breno de hoje, trabalha com tecnologia há muitos anos, trabalho com tecnologia há aproximadamente 18 anos. Nunca fiz outra coisa profissionalmente, mas já trabalhei com muitas áreas diferentes e entendo tecnologia como meio. Então eu vivo muito mais o lado das pessoas que estão do outro lado, o lado dos negócios que eu tô ajudando, do que propriamente o ferramental da tecnologia. Então é um pouco disso. Tem uma empresa chamada EdMind, a gente é uma facilitadora de soluções digitais, né? A gente entende tecnologia e design como meio e pessoas e seus problemas, suas angústias como uma puta oportunidade para a gente criar produtos que fazem sentido e entregam valor de verdade. Muito bom. Seja muito bem-vindo, viu, Breno? Prazerzaço. Peraí, deixa eu só falar uma coisa, ó. Meu primeiro podcast oficial, então assim, tem um carinho, vou errar aqui um monte, vou falar um monte de abobrinha, mas é isso. Mas eu acho que esse é o nosso intuito aqui, é deixar o microfone aberto para que os nossos convidados tenham essa... É livre, sabe, Breno? É para a gente falar mesmo, bater papo, porque eu tenho certeza que você tem muita coisa boa aí para inspirar muito esse nosso público aí do Deep. Bacana. Vamos aí. Bom, eu vou começar pela, como sempre, a primeira pergunta, né, Raoni? Por favor. Eu queria que você contasse um pouco do seu trabalho na EdMind, o que você faz, como que você entrega valor para os clientes. Perfeito. Na EdMind eu faço tudo, né? Aquela história do empreendedor que limpa chão, entrega pizza e faz engenharia de software e hardware, né? Tudo ao mesmo tempo. Mas é isso, assim, a gente é uma empresa de tecnologia e a gente às vezes recebe muito contato procurando alguma coisa, procurando alguma solução que às vezes não está nem muito bem definida, não está muito discutida e é absolutamente normal, né? E a gente, durante muito tempo, isso foi um gargalo pra gente, porque a gente falava, puta, a gente não tem um escopo bem fechado, o cliente não sabe o que ele quer, putz, está frágil, e aí em vez da gente problematizar isso, porque isso viraria uma barreira, inclusive, para a gente fechar um negócio, para a gente conhecer um cliente, para a gente mostrar de fato o potencial que a gente tem de apresentar uma solução bacana. Hoje a gente entende, na verdade, o nível de maturidade que esse cliente está com essa ideia, né, ou com essa dor, porque às vezes não é uma ideia, às vezes é só um problema, né? E aí junto a gente vai se aprofundando, discutindo, provocando para chegar de fato num produto. Assim, a gente nunca se contentou, acho que esse é o grande lance, né? A gente nunca se contentou em entregar um produtinho digital, entregar um appzinho, entregar um site, entregar alguma coisa. A gente sempre foi meio kamikaze nisso, assim, tipo, de assumir até os problemas que não cabem a gente, para lá na frente a gente ver uma solução que, puta, faz diferença, né? Então a gente entra ali quietinho, né, devagarinho no começo, começa a provocar, entender um monte de problema, e geralmente o que a gente entrega para o cliente vem bem além do que foi pedido, por exemplo, na primeira reunião, na primeira discussão de escopo, né? A gente consegue identificar bastante coisa lá, inclusive oportunidades estratégicas do negócio, né? Então a gente às vezes é chamado para fazer um app e a gente, nessa provocação, nesses estudos e tudo mais, a gente acaba ou trazendo um produto diferente. A gente já, inclusive, negou projetos, né? E aí foi muito louco, que eu cheguei na reunião, fiz um puto estudo, fiquei lá uma semana estudando para argumentar pro cara que não valia a pena o cara fazer aquele projeto. Assim, era um projeto que assim, era papo de milhão, assim. O cara era um projeto grande, eu falei, cara, mas você vai fazer isso aqui é uma loucura, tem uns players gigantescos, o seu negócio não é esse, né? Você vai fazer isso lateralmente, como para agregar valor em marketing e tal, e a gente fundamentou, e aí eles pediram depois a apresentação para levar para os boards, para dizer que não valia a pena o projeto. Realmente o projeto foi cancelado, mas a gente fechou outros projetos na empresa e deu tudo certo. Eu acho que é muito isso, assim, é claro que a gente quer vender, acho que isso é um papo que eu falo, dei um workshop essa semana retrasada falando sobre inovação.
E eu tô vendo que a gente tá criando um monte de fábrica de adubo, a verdade é essa. Um monte de gente querendo inovar, sacou? Fazendo um monte de coisa sem o menor propósito. E o que você vê na frente é sempre merda. Porque você não tem propósito, mas você faz É. merda. O ser humano só faz merda sem propósito. Ele come e caga, né? Aí quando ele pega propósito, transforma aquilo em angústia, aplica trabalho, pensamento crítico, testa, depois de errar muito ele acerta e é um negócio genial, né? Mas enfim, então Mas, é muito sobre isso. A gente quer ganhar dinheiro, né? No fundo, uma empresa, o objetivo central dela é, de fato, capitalizar a sua capacidade de solução, né? Mas a gente, lateralmente, quer entregar valor. Assim, precisa entregar valor até para a gente estar posicionado onde a gente acredita, né? No mercado. Breno, agora você falou uma coisa que é interessante, porque tem alguns clientes aqui que trabalham com tecnologia também, né, inovação e tudo mais, e eu percebo que eles falam que o mercado está carente de profissionais qualificados de TI mesmo, de programação, desenvolvimento de fato, né? Uhum. Com você é diferente ou tá na mesma vibe aí? Eu acho que tem uma discussão aí antes, a gente pode falar um pouco até, que é definir o que é qualificação, tá? Mas respondendo pragmaticamente, sim, a gente está ferrado, a gente é um dos países que menos forma engenheiro per capita do planeta, né? Para piorar tudo. O mundo está precisando de mais desenvolvedores. A gente teve um boom aí de digitalização, eu odeio essa modinha, mas sim, né? A gente teve um boom dessa digitalização, todo mundo está demandando muita gente e quem tem dinheiro de fato é banco. Então os bancos estão com os melhores e o resto do mercado está com um monte de mais ou menos ganhando preço de ouro. Isso está acontecendo muito no Brasil, isso acontece muito com a gente. E a solução disso é a longo prazo, é a educação, né? A gente já pensou e ainda pensa e sonha em montar um instituto onde a gente consiga desenvolver esses profissionais, mas eu não consigo isso do dia para a noite. O mercado ele também precisa se adaptar a isso. Assim, né? Enquanto eu tiver essas demandas sempre correndo, eu vou sempre colocar um profissional sênior em detrimento de treinar um profissional novo, esse tipo de coisa. Mas o que eu mais sinto falta no mercado, o que eu acho mais difícil, são pessoas capacitadas em pessoas, são pessoas que entendem das outras pessoas, entendem do negócio, conseguem desenhar um processo pensando no início do processo, na borda do processo, mas em todo mundo que está no meio, em como você vai convencer essas pessoas, em como você vai mostrar o valor que elas têm, como você vai conseguir fazer elas se sentirem proprietárias daquela solução, né? Isso, inclusive, é uma discussão de cultura muito complexa dentro de qualquer empresa, né, que está se propondo a inovar. Assim. A galera está criando um departamento de inovação, trazendo uns caras do MIT, de Harvard, e esquece que a empresa é gigantesca, né? Uma cultura que tem que estar em todos os lugares, não só num polo ali de gênios, digamos assim. Mas a gente E sofre. deixa eu perguntar, Bruno, você tocou um ponto muito legal, que tem uma frase que é o lance da cultura, né? E tem uma frase de um desses gurus hypados. E eu tenho um ranço de guru, então provavelmente acho que é a única declaração de guru que eu vou fazer no dito. Que é incrível, que é do Drucker, que ele fala, a cultura engole a estratégia no café da manhã. Né? Ou seja, tanto faz a estratégia que você tiver, se você não tiver uma cultura de inovação ou uma cultura que abrace essas propostas um pouco, muitas vezes até disruptivas, que tem um toque de disrupção, né? E que é super interessante, mas a cultura engole, Sim, né? sim. E aí eu queria ouvir um pouco de você, né? A partir da tua vivência mesmo, como é que a cultura das empresas está para a gente falar de fato de disrupção ou de inovação, mas entendendo que ela não é simplesmente uma tecnologia, porque tecnologia qualquer um compra, não é simplesmente uma coisa de aparecer na capa da exame, de fato, inovação é para gerar percepção, isso tem uma cadeia, um fluxo gigantesco de transformação que vai da cultura, percepção de consumo, mas as empresas estão preparadas para isso? Você sente assim que elas estão prontas e abertas para se desconstruir, para ter algo realmente inovador? Puta, você perguntou isso pro pior cara, porque eu sou muito pessimista com a humanidade. Por um lado. Por um lado. Por outro, eu acho que eu sou romântico, mas eu acho que as pessoas não estão preparadas. E se empresas são feitas de pessoas, aí as empresas também não estão preparadas. Né? E se você entender que o mercado está na mão dos big players, que são os caras mais conservadores, aí a coisa piora. Eu vejo muita gente nova, e não nova no sentido de cronológico de idade, tá? Tô falando de novos empreendedores, pessoas que estão fazendo diferente, com potencial do caralho, assim, prontos para isso, mas que estão jogando o game do mercado e, cara, às vezes não conseguem levar uma puta proposta de inovação porque o mercado não vai deixar ele passar dali, porque não é interessante para o modelo antigo.
né? Como eu vejo também pessoas, puta, com ideias geniais, com comportamento genial dentro de uma companhia que é, puta, ultra conservadora, né? E esse cara brocha, esse cara murcha, tiram o sol dele, tiram a água dele, o cara vai definhando ali e vai embora. O que eu tenho visto, na verdade, é um movimento de inovação por obrigação, sem propósito, gigantesco, né? Virou moda. Então você vai. É Boa. A Bia, que é o robô mais burro do Bradesco, que está pagando 1 milhão por uma inserção de 1 minuto na Globo, no Jornal Nacional. E aí todo mundo vai. E aí, olha que loucura, aquela história do sigo líder, né? Mas se inovação pressupõe fazer algo novo, disrupção também, seguir o líder é seguir um papel de uma receita de bolo. Então, por essência, seguir o líder já não é inovação, né? Mas não, eu acho que a gente tá todo mundo muito perdido. Isso vem de vários, na verdade, tem vários influenciadores. Eu acho que a gente é uma sociedade, cara, que tem uma carga cultural que já traz com a gente uma dificuldade de fazer o novo, uma dificuldade de bancar o risco, uma dificuldade de apresentar o erro. E aí, como a gente não apresenta o erro para os outros, a gente esconde ele, chega uma hora que a gente passa a não ver ele e passa a achar que não errou. Isso é o maior problema para mim que a gente vive, né? Isso acontece, isso repete muito, muito nas empresas. Assim. As empresas maiores, eu acho que esse problema ele é menos latente, ele é mais exposto, ele é mais complicado. Nas empresas pequenas, não. Mas essas empresas pequenas têm muito mais dificuldades em relação a jogar o jogo do mercado. Ô, Breno, Muito legal. e na sua opinião, qual que é a saída então para isso? Tem alguma fórmula? Cara, assim, como tudo na vida, como a vida do jeito que eu acredito, a saída é educação. A saída é a gente continuar martelando, é tipo assim, falando para a pessoa 100 vezes, igual pai, mãe, sabe? Não, você está indo pelo caminho errado, vem cá que eu vou te ajudar a pensar, vamos por aqui, vamos por ali. Mas é uma coisa que demora tempo, assim, demanda tempo. É claro que a gente está falando muito sobre isso, é bacana, né? Eu lembro que eu ficava puto antes com a história da política de uma forma tão epidérmica na rede social. Aí um amigo chegou para mim e falou assim, não, cara, pensa pelo lado positivo, todo mundo falando disso, por mais que esteja falando de uma maneira polarizada, odiosa e tudo mais, vai despertar isso em alguém, vai transformar alguém. Não na escala que você quer. Né? Não todo mundo que está falando sobre isso vai, de fato, levar alguma coisa melhor ou só ficar ali destilando ódio. Mas eu acho que a história é mais longa, a história é mais educacional, na verdade. A história de transformação da nossa cultura para depois a gente montar uma empresa com uma cultura transformadora. Enquanto a gente for um bando de machista, católico normativo, com medo de errar, bundão, né, que é a nossa história mesmo, assim, de fato, e não tem problema em assumir isso. Vamos olhar para isso, vamos entender que a gente é assim, sacou? Porque daqui para frente a gente vai buscar o novo, aquele papo né, de análise. Putz, cara, sei que sou assim, sei que não quero mais ser assim, mas vira e mexe eu me pego fazendo a mesma coisa. Mas aí depois de um segundo eu lembro, reflito, e aí ao longo do tempo, cada vez eu vou fazendo menos, né, cada vez eu vou controlando as minhas atitudes de acordo com o que eu quero ser. Né? Pô, mas isso é autoconhecimento na veia, né? Mas é só sobre isso, né, cara? A vida é só sobre isso. Porque é isso que forma a gente para, não só na parte profissional, mas como pessoa, ser humano, que é o lance também que está tudo linkado com o propósito que você mencionou agora há pouco. Isso, e eu acho que tem uma coisa aí que é um grande desafio humano no mercado, porque o mercado tinha pouco desafio humano, né? Se a gente for olhar a história, e aí explica muito do que a gente a gente vem do movimento, nossos pais e avós, do movimento pós-revolução industrial, né? Onde, tipo, cara, já não preciso de você mais para fazer o papel da máquina, e olha como era rudimentar, porque a máquina a vapor substitui a gente realmente era nada, né? Assim, a máquina a vapor substitui a gente. E aí depois a gente vai pro mercado onde os altos níveis de especialização, e são especializações técnicas não humanas, são supervalorizados. E aí a gente está entrando agora, nos próximos 10, 20 anos, num lugar onde nada disso mais vai valer, porque até a especialização técnica mais complexa vai ser resolvida por inteligência artificial. E aí, bicho, só sobra ser gente, só sobra ser humano. E aí talvez nossos valores tenham que ser reinventados. Então, o que você falou que parecia muito, para mim, até assim, sei lá, que tenho 35 anos, não sou um garoto, mas também estou longe de ser uma pessoa experiente, já batia para mim que era tranquilo você ter um parceiro de trabalho que era um bosta como ser humano e era fantástico no trabalho, né? Steve Jobs, vamos dar um exemplo. Pronto, eu adoro dar esse exemplo. Steve Jobs era uma merda de marido, de pai, de amigo, de tudo. Mas era um cara muito bom no trampo. E não era técnico, né? Assim, é um exemplo, nem um exemplo tão bom, porque ele não era só técnico, ele entendia muito mais de gente. Ele não gostava de gente, nem se relacionava bem com gente, mas ele entendia o que as pessoas queriam, né? Então, acho que a gente está indo para um lugar agora onde não vai mais caber ser só técnico.
E aí esse papo de autoconhecimento vai ser, cara, skill básico, né, para você ser um bom profissional. Né? Não vai ter mais essa parada de sou bom pra caramba, mas não me relaciono bem com pessoas, sou bom pra caramba, mas não entendo de pessoas, sou bom pra caramba, sabe? Mas acho que é um pouco disso, assim. E isso vai quebrar, vai ter que quebrar, vai forçar a quebrar, eu acredito, uma barreira que eu vejo muito na minha área, que é, inclusive, existe uma pesquisa, algumas pesquisas que falam que profissionais de TI, eles procuram muito mais as áreas técnicas porque eles têm dificuldade de relacionamento humano. Né? Então, numa área técnica, a previsibilidade que ele tem no relacionamento com uma máquina é muito ok para ele. Com uma pessoa, ultrapassa uma barreira que às vezes ele não quer se expor ou experimentar. Né? E agora a gente está falando de um mundo que vai exigir muito mais conhecimento e percepção sobre outras pessoas e que vai absolutamente usar tecnologia. Então, bicho, a gente vai ter que juntar uma coisa a outra. Né? Assim como a gente fez, eu acho que de uma maneira um pouco similar com marketing, né? As matérias de humanas, de uma forma geral, as profissões de humanas, a galera odiava o TI, e aí quando o TI começa a ficar mais user-friendly, quando o TI começa a entregar mais valor de verdade, não vira aquela coisa abstrata, aí você vê uma migração, assim. Eu tenho, inclusive, vários amigos, tem 3 aqui na minha cabeça, que largaram a profissão no Brasil, eram profissionais sênior, uma era advogada, especializada em direito offshore, a outra era professora, enfim, e foram virar desenvolvedores. Né? Mudaram, conseguiram bolsas em outros países que estão incentivando, inclusive, o desenvolvimento de profissionais nessa área e estão mudando de profissão. Assim. E eu acho que vão entregar muito mais valor, né? Vão entregar muito mais valor do que aquela TI que a gente tem, inclusive aquele estigma da TI que, puta, tem tecnologia pra caramba, mas não entrega o que eu preciso, né? Tem tecnologia pra caramba, mas, puta, o que você me entregou não funciona. Pra mim não funciona, sabe? E Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta que você tocou num ponto que eu acho que é excepcionalmente importante, que é o campo da educação. E o bacana é que tá muito gostoso do papo, que além da gente estar entre amigos, somos professores. O que você diria para um professor, e torcendo aqui que a gente tenha professores escutando a gente, cara, eu tenho um aluno que tipo acha que tecnologia é tudo, que tudo é digital, e que tudo tem que estar no Instagram, que tudo tem que ter like, mas aí ele vai para o mercado e começa a ver que a métrica não é muito boa. Ele começa a ter diversas dificuldades de compreensão de que de fato existe alguém que vai vivenciar alguma experiência que está sendo proposta. E é na ponta de uma subjetividade, pode ser que alguém vai decidir se aquilo é inovação ou não. Né? Aí eu queria muito que você pudesse dar uma dica para os professores de plantão que escutam o DIP. Como é que a gente pode fortalecer essa educação mais humanizada e não só dando tanto valor a algo que é um ferramental, como a parte de TI, para que as pessoas tenham ali de fato uma formação humanizada que eles entendam não que só é para tratar gente como gente, mas sim também é para gerar diferencial competitivo. Bom, acho que eu vou falar sobre o que funcionou na minha vida, que talvez funcione na vida de outras pessoas também, e o que eu acredito longe de estar falando de uma verdade absoluta, até porque se o problema fosse simples, a gente já tinha algoritmado e todo mundo seria um gênio e aprenderia dormindo e tudo bem. Pois é. Aquele aprenda inglês ouvindo dormindo, né? Lembra disso? 1990? Facas guinso e aprenda inglês dormindo. Mas, Perfeito. cara, eu acho que essa discussão é muito complexa, muito complexa. E aí, só observando aqui um ponto que você falou, eu não sou um professor formal, eu dou aula de música, sim, e adoro palestrar nos botecos, mas eu não dou aula numa faculdade, não dou aula numa escola especificamente. Mas, inclusive, é meu próximo step aí profissional, acho que mais por mim, pela vida, do que pela profissão, que eu adoro. E sinto falta desse tipo de discussão, e sinto falta desse tipo de profissional na educação, mas voltando aqui à tua pergunta, eu acho que, só para contextualizar, a maior pandemia que a sociedade vive, que a humanidade vive, é a falta de porquê. Né? E acho que perguntar porquê é a primeira questão. Assim. Ter uma métrica, uma forma de estudo toda baseada em porquê, onde o aluno pode perguntar porquê e o professor tem que explicar, e o aluno tem que perguntar porquê, e o professor pode perguntar porquê para o aluno, por que você acha que métrica like é legal, sabe? E a gente desconstruiu isso, né? Você falou de like, e aí tem uma definição que eu acho ótima, que são os indicadores... De vaidade. Isso, indicadores de vaidade. Eu adoro essa definição, porque é exatamente isso. É um exemplo de inovação sem propósito total. A galera fala que aquilo ali é o santo graal,
E aí vai todo mundo para lá e daqui a pouco alguém vão percebendo que aquilo não vale nada, né? E aí aquilo cai por terra, some, ninguém mais fala daquilo, e vai embora. Mas assim, voltando aqui de novo, eu acho que a educação baseada em questionamento, onde o professor se coloca primeiro de forma horizontal com o aluno, né? E aí isso tem muito a ver com o modelo construtivista de educação. Ele é um tutor, ele é um cara que tem mais experiência de vida, ele é um cara que já viveu várias situações parecidas com o que você está vivendo, né? Enquanto aluno. Ele é um cara mais sábio, ele é um cara, porra, que tem mais conhecimento, mais estofo, mas esse cara não é Deus, né? A base da ciência é Perfeito. observar, criar hipóteses, testar, documentar, né? E aí sim se vira ciência. Se Stephen Hawking, na segunda tese dele, desconstruiu praticamente toda a definição que ele tinha de teoria né, de construção de tudo, não tem por que um professor ainda estar nesse lugar dogmático de eu estou em cima, você está embaixo. Acho que isso já vem mudando, mas isso existe bastante, assim. E eu acho que essa é a primeira ruptura, assim, esse é o primeiro lugar. A gente precisa ensinar os nossos professores que eles não estão nesse lugar porque ninguém está nesse lugar, né? Se alguém já estivesse nesse lugar, o mundo podia acabar, já tinha Deus, isso aqui já teria virado do céu, a gente não estava aí se matando por comida, nem deixando a galera morrer de fome na África. Então, acho que o professor se horizontalizar, chegar mais perto desse aluno, eu acho que é um passo bacana. E a gente construir pessoas que não acreditam em verdades dogmáticas. Então, cara, like é legal. Por quê? Me explica. E aí eu confronto no sentido bacana, né? Eu discuto, eu trago as minhas percepções, você traz as suas, e a gente chega em algum lugar, né? Assim, eu tive muito problema com educação formal, né? Minha vida acadêmica ela é uma esquizofrenia do início ao fim. Eu voltei a fazer faculdade agora de novo, só de ódio. Eu larguei 2 faculdades justamente pela relação e pelo modelo que eu não acreditava. E sim, agora, 10 anos depois, as coisas mudaram, mas a gente ainda traz muito esse ranço, traz muito essa cultura, sabe? Do sim porque sim, do não porque não. De um professor que diz sobre uma verdade, seja ela técnica ou humana, mas não se aprofunda muito em dizer aquilo. Sabe? Quando você está numa aula mais bilateral, né? Quando você está aberto e o aluno te enxerga do tamanho dele, né? Eu digo de hierarquia. Puta, primeiro que o aluno vai falar muito mais verdade, segundo que ele vai trazer uns insights que você nunca pensou, e terceiro que você vai ter que realmente dominar aquele assunto para falar sobre aquilo, né? Quando você quebra esse dogma, bicho, você tá ali, ó. É igual você falar para uma bancada de mestrado, sacou? Todo mundo vai te perguntar e você tem que ter resposta. E isso te faz aprender muito mais, né? Assim, acho que muito legal de ensinar é isso, né? Você vai ter que pesquisar muito para ter propriedade para falar daquilo. E quando você chegar na frente, todo mundo vai te levar um monte de perguntas. E tudo bem se o professor também não souber responder, né? Porque o professor não é um robô, né? Ele vai estudar e de repente traz depois uma outra aula, enfim. Mas eu acredito muito nisso. Eu acredito muito em construir pessoas com esse senso crítico, né? Que não acreditam nas coisas simplesmente porque acreditam, que recebem aquele input e depois testam. Isso sempre funciona muito para mim, né? Principalmente em condições técnicas. Assim, o professor me falava um conceito e como funcionava, né, algum ambiente. Aí, na verdade, para ratificar que eu entendi, eu pegava esse conceito e aplicava num outro ambiente, com outras condições, mas com uma estrutura parecida. Eu falei assim, nessas condições, se isso acontecer, vai resultar naquilo? Aí o professor falava, sim, beleza, entendi. Sabe? Eu acho que é muito disso. Eu acredito, na verdade, em todos os pontos, tá? Nos pontos de relacionamento, nos pontos afetivos, a gente precisa se questionar mais, testar mais as nossas verdades, assim, ser mais científico mesmo, ser mais cientista com a vida, com as coisas. Acho Muito que é isso. bem. Desculpa, me alonguei muito, mas... Foi ótimo. Mas tá incrível. Ô, Breno, assim, mudando um pouco de assunto, né? Uhum. Falando um pouco mais no dia a dia das empresas, né? Eu tô vendo que hoje, não sei se é um termo que você gosta também, eu acho que virou todo mundo tá falando disso hoje também, que é a transformação digital, né? Aquele papo que quem ainda não se transformou já tá parado no tempo, né? Digitalmente, no caso. Uhum. O que você poderia falar um pouco sobre esse tema pra gente, mas no ponto de vista de dar uma dica mesmo para aquelas pessoas que têm uma empresa que não é, sei lá, uma pequena empresa que ainda não tem uma condição, talvez, de transformar todos os processos digitalmente, ou se ainda não está nesse mundo ainda tão no status mais avançado, entende?
Me fala um pouco da sua percepção e o que você pode dar de dica para quem ainda não entrou de vez ainda e quais são os benefícios, ou melhor, se você não entrar, você tem muito a perder, enfim, não sei. Porque é um tema que eu estou escutando muito e eu não estou. E eu vejo muita gente ainda patinando em algumas coisas, sabe? Sim. Cara, eu ouço muito isso também. A gente está com um projeto, inclusive, dentro de uma big companhia, uma das maiores companhias do Brasil, que é focado nisso, com um time de digital. E acho que isso está muito próximo daquela história que a gente falou ali atrás de inovação, né? Acho que as pessoas não têm que ter essa angústia. Calma lá, calma. Por que a gente digitaliza? Eu acho que a primeira pergunta é essa, eu vou defender e não vou só falar, faça isso, vou fazer um pouco disso. Por que a gente tem que digitalizar? Acho que a gente tem que digitalizar para economizar tempo, né? Para eu não deixar mais o meu cliente, falando numa empresa, ou o meu profissional, fazendo um trabalho, né, que a máquina pode fazer. Para esse cara ser mais humano, para esse cara perceber melhor os problemas do meu cliente, para esse cara perceber melhor o problema do time dele e melhorar. Então, assim, eu acho que digitalização, o objetivo principal da digitalização é economia de tempo e diminuição de atrito. Beleza? Estou partindo Legal. desse princípio, Bom. né, como meu propósito. Se eu diminuo um atrito com um cliente bacana, e se eu tenho mais tempo, porra, eu consigo ser cada vez, aplicar mais o tempo que sobrou em coisas que vão melhorar ainda mais a vida desse cliente. Né? Acho que isso é um ponto. Claro, Bacana. o ideal é que todo mundo faça isso, a gente está caminhando para isso, mas essa angústia foi plantada por uma indústria de venda de software, ou hardware, o que for, para você se sentir angustiado e comprar qualquer coisa achando que aquilo ali é a solução da sua vida, aquele ali é o santo graal, sacou? Autoajuda em forma de software aí, ó. Aquele papo que a gente falou. Eu acho que é importante, vamos ter isso em mente, né? Mas não se desespera, não se afoba, não acha que você vai ser menos, muito menos, ou que você vai quebrar por conta disso. Você tinha falado de uma big companhia onde latência de tempo realmente é um negócio que vale centenas de milhões, aí eu acho que faz sentido. Mas você está falando de um negócio que é menor, cara, o teu objetivo no final do dia é sempre atender melhor o teu cliente. E assim, não tem software que atenda melhor o teu cliente do que você. Tem você, munido de software, que aí, puta, vai atender pra caralho. Eu vou dar um exemplo aqui, puxando a minha sardinha. Eu tenho a Edmind de tecnologia, e aí a pandemia trouxe alguns desafios e algumas reflexões, e eu resolvi tirar do papel um projeto que eu tinha há anos, de feijoada. Né? Eu e Tam, minha esposa, a gente faz feijoada há uns 10, 15 anos e recebe a galera lá em casa. E a galera sempre botou muita pilha da gente, pô, faz, a gente vai comprar, a gente vai virar cliente. E a gente dizia que não tinha tempo, né? No fundo não priorizava. E aí com a pandemia a gente teve tempo e falou, cara, vamos usar essa porra desse tempo e vamos fazer isso. E, cara, eu sou um cara que trabalha com engenharia de software, né? Eu falei, pô, então, ou seja, esse feijão vai ser digital, né? Mas não é. Assim, eu entendo os limites que eu tenho, o tamanho que eu tenho, não dá para comprar as melhores ferramentas do mercado, eu não tenho tempo para desenvolver elas também, né? Então o que eu vou fazendo? Voltando a história para o foco no atendimento ao cliente. Cara, eu crio uma rotina de melhor atendimento do cliente, melhor personificação com o cliente. A gente conversa com todos os clientes de uma maneira muito próxima, muito, muito próxima mesmo. E assim, a gente recebeu todos esses feedbacks e foi muito legal, assim, de grandes chefes do Rio que pediram sem querer e depois foram lá e postaram a gente, até os outros clientes, assim, do dia a dia, que falam exatamente sobre isso. Cara, o atendimento é uma puta diferencial. Aí você vai olhar para mim e fala assim, eu tenho uma ferramenta por trás? Não, não tenho uma ferramenta por trás. Tenho eu com boa vontade a fim de atender bem meu cliente. E eu ainda tenho escala, porque eu sou pequeno e consigo fazer isso. A partir do momento que eu não tiver mais escala para fazer isso, aí está na hora de eu botar um software ou perder qualidade. Aí sim eu acho que a gente chegou nesse lugar onde digitaliza ou morra. Antes disso, não. Né? Então eu entendo o meu tamanho, eu entendo o que eu quero, e quando eu começar a degradar o que eu quero, né? E que tem um software que resolve a minha vida, tem um hardware que resolve a minha vida, tem uma inteligência artificial que resolve a minha vida, aí sim eu vou estar entre a cruz e a espada e vou ter que tocar isso. Né? Então, acho que essa comunicação massiva de faça ou morra, eu acho que está muito mais ligado a uma necessidade de venda, muito mais a obsolescência programada de um conceito para Perfeito. vender, 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 e no fundo é isso. O país para 6 meses e a economia quebra. Que porra de economia saudável é essa? Né? Então, tá tudo cagado. Enfim, acho que tem mais a ver com isso. Acho que para quem é pequeno, cara, volto de novo, posso ser insistente, bater nisso, o foco é atender bem. O foco é entregar para o teu cliente o que o mercado não entrega. Sabe? Eu adoro pedir comida e eu sempre fui mal atendido. Mal atendido no sentido, ou as pessoas me atendem mal, que é pouco,
ou as pessoas simplesmente atendem de qualquer jeito. E aí eu comecei a atender as pessoas bem e tá dando resultado do caralho, né? E aí buscar as ferramentas que resolvam o seu problema, pequenas ferramentas. Entenda qual é a prioritária, entenda qual é o teu maior gargalo, o teu maior desafio, veja quanto você tem para investir e invista nela, né? Eu vejo muito projeto grande, muito mesmo, assim. Cara, projetos gigantescos de milhões ou dezenas de milhões que são implementados e não dão em nada. Justamente por... E, cara, são empresas gigantescas, tá? São empresas muito grandes. Justamente por essa falta de clareza no porquê a gente está implementando aquilo. Tá? Então, sim, essa questão digital ela é super importante, acredito super nisso, acho que todo mundo tem que estar de olho nisso, mas não coloca isso na frente do teu cliente, não coloca isso na frente do teu negócio, porque aí você vai perder o foco, aí você vai se perder de vez. Né? E eu vou dar um exemplo aqui, eu falo dos meus clientes sem citar eles. Primeiro, para não fazer merchan, segundo, para, né, eles não me autorizaram a falar, de repente eles nem querem. Mas eu vou fazer um contra aqui, um contra merchan a C6, por exemplo. Banco C6. Eu fui abrir uma conta para meu padrasto e, cara, primeiro, a experiência era horrível, tinha um loop sistêmico, tinha um fluxo sistêmico que entrava em loop, então ele ficava me jogando de uma tela para outra, de uma tela para outra, de uma tela para outra. Quando eu fui falar com o atendimento era péssimo. Então, assim, porra, a digitalização, ela traz o benefício, como a gente falou, da economia de tempo, da escalabilidade, certo? Isso é bacana. Mas ela também traz um outro fator de risco muito importante, que é a ausência humana no processo. Bicho, digital sem atrito é lindo. Agora, digital com atrito sem gente para dar suporte é uma desgraça. Sacou? Então, isso eu acho que é um outro ponto assim, muito importante e que eu vejo grandes companhias dando mole. Sacou, bicho? Ô, Breno, Fala. só para te... Desculpa te cortar, Não, mas por favor, pode cortar. eu abri uma conta digital no... Eu fiz um projeto agora recentemente com um banco digital e eu abri em 5 bancos digitais ao mesmo tempo para entender como que era o processo de onboarding, de usabilidade e tal, né? Uhum. E daí, beleza. Daí o C6, cara, putz, a experiência para abrir a conta, para mim, foi perfeita, perfeita. Ah, foi boa? Foi, para mim foi. Perfeito. Só que agora, para encerrar, porque eu não vou usar ele, né? Só queria ver como funcionava. Uhum. Cara, eu tô há 2 meses, cara, tentando encerrar e não consigo. Mas deixa Eles falam, vamos te enviar um e-mail. O e-mail nunca chega. Pois é. Então, assim, é um pouco do que você falou, né? Eu tenho uma puta experiência fantástica no início, que foi para mim. Beleza. Eu até considerei usar o C6, mas como eu já tenho o Nubank, eu falei, o Nubank para mim é ótimo, não dá dor de cabeça nenhuma, não tem por que eu ter 3 cartões, né? Mais o Itaú. Mas foi isso, cara. Pô, faz muito sentido, mas me fala uma coisa. A sua experiência de ongoing lá, de entrada, ela foi totalmente digital ou você teve algum step humano? Então foi totalmente digital. Pois é, então aí a gente pode talvez identificar um padrão onde, enquanto o fluxo sistêmico funciona, e com você deu certo, comigo deu errado, né? Enquanto o fluxo sistêmico funciona, beleza, a experiência é ótima, não teve atrito. Agora, a partir do momento que você precisa de alguém, e aí quando você fala assim, puta, se o sistema não resolveu, eu preciso de alguém que me entenda, né? Se o sistema não conseguiu me entender, eu preciso de alguém que me entenda. Aí você tem um puta problema, que foi o meu caso. Só que eu já tive esse problema sistêmico de fluxo no primeiro dia. Você teve quando você foi encerrar. Mas no fundo, falta gente qualificada em gente do outro lado para atender. Né? E aí é isso, tipo, os caras estão cheio da bala, sacou? Botando dinheiro a rodo pra gente. Os melhores profissionais estão lá, você acha que estão na minha empresa. Tudo bem, os que eu crio aqui estão aqui comigo há 10 anos, mas né, os caras têm dinheiro para colocar os melhores, pagar mais, mas é isso. Falta empatia, falta foco no cliente, sacou? Falta entender o propósito do C6, falta um monte de coisa. E aí quando você vai olhar também, quem é o dono do C6? BTG Pactual. Aí, bicho, vocês já tiveram experiência com o BTG? Conhecem o BTG? Conheço de Mas pesquisa. não vamos nem virar mas eu não conheço não. Mas o BTG é um banco B2B. É um banco que nunca atendeu escala. Nunca atendeu o consumidor final direto. Nunca atendeu uma galera desinstruída, com pouca informação, não digital, sacou? Então, é isso, assim. A história de quem tá por trás do negócio também conta muito. Você pode maquiar, botar um puta app, mas você vê que falta ali foco, sacou? Em algumas coisas que são essenciais, porque talvez não seja o business dos caras. E isso é muito legal que você está falando, Bruno, porque assim, a gente pode falar 2 pontos que são muito importantes, eu acho que principalmente para quem está ouvindo e quem está começando
né? Cara, primeiro, arroz com feijão dá muito samba, Putz, tá, cara. né? Cara, começa com o básico, vai entender de gente, que é muito bacana. E a outra é que, cara, entender de gente gera diferencial competitivo, porque, cara, imagina, Total. você tem uma experiência fantástica, tudo bem, mas quando você mais precisou da marca para complementar aquela experiência, você gerou um hiato. Cara, acabou, né? Acabou, e gerou um ruído de imagem ali absurdo, né? E aí eu queria que você pudesse comentar um pouquinho, cara, como é que você consegue, até no teu dia a dia, falar para os seus clientes que eles precisam ter essa visão mais humana, não simplesmente porque é amor, né? Somos humanos, vamos abraçar árvores, todo mundo é Odara. Não é isso, mas, cara, eu preciso ter um atendimento que a pessoa gere conexão, que gere algum tipo de vínculo para gerar credibilidade. Robô não gera credibilidade para ninguém, né? Gera, tipo, talvez encolhimento de processo, mas não gera credibilidade. Como é que você lida com isso? Cara, isso é difícil, tá? Eu tô aprendendo, a gente tá aprendendo a lidar com isso, na verdade. Eu tô testando algumas argumentações para ver qual que funciona melhor. Mas eu acho que o primeiro ponto que você falou aí que eu concordo muito é robô não gera essa. Como é que foi a palavra que você usou? Robô não Credibilidade. gera credibilidade. Eu acho que o robô ele deixa transparente um processo que seria burocrático, facilita e tal, mas no fundo o cliente está olhando sempre para sua marca. Mas também não acredito, ou melhor, não acho que só sobrevivem as empresas que têm uma alta percepção de branding. Assim. Eu acho que tem empresas que estão ali no lugar, inclusive, de Perfeito. commodity, né, que são, cara, são bem enxutas, são bem estruturadas operacionalmente, né, e estão ali voando. Né? Isso é o caso de commodity, isso é o caso de até banco, agora que os bancos começaram a mudar. Eu acho que a percepção que o cliente tem sobre você o conhecimento da tua marca tem muito mais a ver com o momento onde ele vai ter que escolher entre você, né? Aquela história de procurar um recurso mais barato ou aquilo, quando vier uma crise. E aí eu acredito que as marcas que estão bem posicionadas aí, elas vão surfar. Né? Elas vão surfar muito. E mais do que isso também, né? Eu acho que é a questão do valor que ela entrega para o público, né? Eu acho que é o que você falou lá do lance do propósito, né? Não adianta nada eu ter uma marca incrível, linda, maravilhosa, sendo que eu não tenho valores básicos e eu não tenho um propósito claro definido, né? Então, criar valor num cenário que a gente vive hoje é fundamental, né? Ah, não, é total. E aí tem a mágica, que é a alquimia de você, quanto você consegue equilibrar, né, que é o lugar perfeito entre o preço que você cobra, que né, você falou assim, cara, eu não sou o mais barato, mas eu entrego mais valor, né? Então fazer o teu cliente perceber isso, valorizar isso e não querer ir pro barateiro, por exemplo, porque ele sabe que ele vai ter dor de cabeça ali. Cara, eu vi muito isso com a indústria de moda. Acho que a indústria de moda reflete muito bem isso, assim. Antigamente não era possível consumir moda no Brasil. Ou você consumia grande magazine, que te vestia mal pra caramba, né? Porque os caras não tinham essa pesquisa, todo esse desenvolvimento de moda, ou você pagava super caro. Quando os magazines entenderam isso, começaram a fazer moda, ou seja, copiar o mesmo modelo que essa galera que fazia moda aqui no Brasil trazia de Paris, num preço puta muito barato, cara, o varejo de moda veio lambendo. E só ficou no varejo quem tinha um puta atendimento, quem cuidava do cliente, quem fazia isso tudo. Né? Continua ali bem posicionado. Né? Então eu acredito muito nisso. Mas, por exemplo, os meus clientes, os meus maiores clientes, eles são menos ligados a esse tipo de atendimento. Eles são menos uma marca premium e são muito mais commodity. Né? Então, como explicar para esse cara, sacou? Que é importante ele valorizar o cliente dele. Até porque, às vezes, esse cara não tem nem margem para isso. O produto dele é tão comoditizado que ele não tem nem margem para isso. E aí, não dá para esse cara fazer uma puta campanha de marketing, oferecendo um monte de benefício, um puta lifestyle para o cliente. E aí, como ele trabalha isso? Eu só vejo uma forma, cara. Todo time ter a mesma cultura, todo time tratar o cliente muito bem. Uhum. Sacou? Porque aí vira e no fundo é isso, assim, vira uma relação de afeto. Sabe, eu discuto muito, eu já discuti isso muito no varejo, eu discuto muito isso hoje numa companhia de tabaco, que é tirar da frente de venda o vendedor e botar o e-commerce, né, para o varejo, ou uma plataforma digital para uma indústria de tabaco. Cara, quais os impactos que isso tem? Porque, no fundo, esse cara estabeleceu uma relação com o cliente muito, muito longa, né? Isso também gera outros tipos de problemas. Esse cara acha que o cliente está na mão dele, ele boicota a implementação da ferramenta,
né, as empresas também não têm um plano de migração para esse profissional, então ele fica morrendo de medo de ser demitido e descartado, né? Então rola tudo, tudo isso. Agora me perdi geral porque que eu entrei nesse papo. Foi mal. Mas tá Por, demais, pode por continuar. causa, por causa do lance do propósito. Puta merda. Foi mal. Então eu vou emendar outra, hein? Pode, vambora. Por favor. Então, e o que eu queria te perguntar também, né, do seu ponto de vista, você falou de branding, eu acho que branding é eu digo, né, uma ferramenta muito poderosa para construir valor, independente de se é B2B ou B2C, né? Uhum. E como a gente trabalha bastante nessa vertente mais B2B, o B2C eu vejo que ele muitas vezes tem um produto ali aspiracional para as pessoas, né? Eu consigo trabalhar talvez algumas experiências durante o processo de venda ou de encantamento de um jeito mais interessante do que o B2B, né? Sim. Você já teve alguma, assim, não sei se a sua empresa trabalha com empresas também B2B ou ambos, né? Não sei. Uhum. Mas o que você vê assim, de diferença entre esses dois universos, né? O que é a tecnologia, até o ponto de vista que você trouxe aí de tecnologia e tal? O que difere um do outro ou não difere nada? Qual que é a sua percepção? Perfeito, cara. Assim, eu acho que no B2C, você tem uma complexidade talvez um pouco maior, né, em lidar com o consumidor final, mas isso é uma puta oportunidade, né? Se você encanta esse cara, se sua marca vira amiga dele, sua marca representa ele, cara, você fideliza o cara, e esse é um lado muito bom. No B2B, eu acho que a relação ela é um pouco mais fria, então isso se torna mais difícil, né? Mas, por outro lado, tecnologia no B2B pode ser fator fundamental de escolha. Então, cara, se uma empresa X, que é a minha fornecedora, não tem essa tecnologia, ele vai me gerar uma massa operacional tão grande que eu não vou conseguir seguir com ele, né? Então, talvez aí as tecnologias, os commodities de tecnologia no mercado B2B seja um fator, de desempate aí numa negociação, seja muito mais interessante aos olhos do consumidor B2B, né? Enquanto no B2C, beleza, a tecnologia é legal, mas ele quer no fundo ser bem atendido, ele quer ser percebido, né? Eu vou dar um exemplo de um bobo, assim, mas que fez maior diferença. A gente recebeu um contato de uma cliente para pedir feijoada. E ela pediu, e aí em cima da hora ela desmarcou, falou, cancelou o pedido e tal, já estava pronto, alguma coisa assim. E ela falou, pô, minha mãe foi internada. Foi antes de pandemia. Foi antes assim, não foi no início da pandemia, não era Covid. Aí a gente falou, não, tá tudo certo, cara, vai lá e tal, não sei o quê. 3 semanas depois, essa mesma cliente voltou. Falou, poxa, queria pedir uma feijoada. Eu falei assim, pô, né, a gente parou. E a gente que tá atendendo mesmo, tá bem tupiniquinho, assim, nesse sentido. Só somos nozes. E aí, a primeira coisa a gente falou, e sua mãe, como é que tá? Cara, a relação daí pra frente virou outra. Entendeu o que eu tô falando? Assim, e isso é uma coisa que as pessoas, principalmente o B2C, percebem. Eles acham Total. que a tecnologia afasta, de fato ela afasta. E quando elas conseguem perceber que a tecnologia tá ali para facilitar ela, mas tem gente por trás vendo quem elas são, percebendo as dores dela, pô, bicho, isso é do caralho. É claro, é difícil fazer isso na escala. É difícil fazer isso na escala, né? Mas a gente tem software e tecnologia para isso. Então, acho que é isso. Se o B2B te traz um lugar mais frio, um lugar mais analítico, um lugar que está preocupado mais com ROI, um lugar que tem muita política envolvida, por um lado, mas eu acho que a tecnologia é mais argumentativa nesse cenário. No cenário B2C, a tecnologia é legal, é cool, mas o que vale é atender bem, é o cliente se sentir empático pela tua marca. Legal. Muito legal. E, Bruno, uma coisa que eu acho muito bacana, quando a gente fala de tecnologia, bacana para dar umas caneladas, né? É quando a gente começa a ouvir aqueles malucos lá, os caras meio guru. Não, o Brasil é 100% digital. Todo mundo tem o celular. Então, se você não tiver na internet, no mobile, você vai morrer. E começa a fazer um monte de coisa como se você não tivesse um site extremamente fantástico, né? E aí a gente esquece que o Brasil é um país pobre, nem todo mundo tem celular. Eu lembro de uma pesquisa muito bacana, que eu acho que foi da CNET, e eles falaram, cara, tem um número extremamente substancial de pessoas que não acessam a internet porque não gostam. E elas são consumidoras. E a gente tem muita gente muito grande, muito rica vendendo boi no canal HF. E não tem Instagram, e não tem Revista site, não tem Hermes, nada. Pois é, pois é. porta a E porta eu do queria. Boticário, enfim.
Como é que você enxerga essa... vou colocar essa disparidade, não sei se é a palavra certa, mas entre aquele mundo que fala tudo é digital, se você não tiver digital você vai morrer, você vai sofrer com requintes de maldade, né? E do outro, aquele pessoal que não precisa, porque está muito bem sem. E eles são cases fantásticos de interação, às vezes boca a boca, porta a porta, sabe? E que dá samba. Sim. Como é que você entende esses Brasis tão gigantescos, tão diferentes, e que ambos têm um resultado? É muito louco isso, assim. E aí a gente volta para educação, né? Por que tem gente falando tanta merda e tem tanta gente acreditando? Porque de fato as pessoas não se perguntam por que aquela afirmação faz sentido. Eu também sou da opinião que qualquer um que fala uma verdade que é absoluta, já começo com menos 8 pontos de consideração, sobram só 2, assim. Se ele falar mais alguma outra coisa, eu já descarto. E eu acho que você levantou um ponto que é importantíssimo, assim. A gente tem um país continental que é absolutamente sudestino, né? Tá cagando pro resto do país. Então, cara, tudo que a gente consome de grandes mídias é absolutamente enviesado. A gente precisa entender isso. Né? E eu vou dar um exemplo que é mais, entre aspas, menos provido de riqueza, que seria, eu acho que a área norte-nordeste, mas a gente também ignora um ponto que eu acho que é absolutamente cheio de oportunidade, que é o sul do país. Se você for olhar para o sul do país, se você for olhar RP no Brasil, por exemplo, as empresas de RP são no Sudeste, né? E o Sul não tem RP do Sudeste quase. Os caras só consomem RP local. Eles só consomem a indústria local. Eles criaram um polo lá para se autoatender, né? E eles são muito mais independentes do Sudeste, sacou? Que a gente imagina. E a gente não está olhando para isso, né? Então acho que a gente vive nesse lugar, nessa metrópolezinha, nessas 2, 3 metrópolezinhas aí, muito, muito míopes, né? E aí a gente começa a criar essas percepções de que tudo ou nada, né? De que, pô, de fato, ou você tem que ter um puta para isso, senão você não vai atender ninguém. A gente começa a ficar muito polarizado, né? E a gente não olha para esses outros lados, assim. Acho que isso tem muito a ver também com o movimento das startups e das .coms, que é escalabilidade, escalabilidade, escalabilidade. Mas se todo mundo tivesse escalabilidade, a gente colapsaria, concorda? Escalabilidade funciona para ter 5 Uhum. empresas: o Google, a Microsoft, a Apple, e a gente continuar sendo cordeirinho deles. Essa é a verdade. Né? Imagina se tivesse um Google no Brasil, um Google na Argentina, um Google na Suécia, ia dar certo? Não dá. Né? Esse é aquele papo, enfim, aqueles papos malucos lá de lavagem cerebral total. Acho que a gente não percebe muito. Concordo, já vi negócios pequenos que são de alto sucesso e que às vezes não querem escalar para outros lugares e estão muito bem ali e que, cara, alimentam redes enormes, né? Não só os donos, mas redes enormes com qualidade, tanto de vida quanto comercial. E acho que é isso. Acho que é acreditar menos nessas verdades absolutas. Acho que o Brasil tem muita oportunidade, muita oportunidade. E a gente tem que parar um pouco de ser guiado por esse modelo americanoide, né? Até porque a gente é um povo muito estranho. A gente é colonizado por europeu, mas gosta de coisas, não de pessoas, que nem americano, né? A gente tem valores americanos, mas foi colonizado por Isso é europeu. muito A louco. gente Cara, eu lembro muito de uma coisa, falando dessa parte de educação e de escala, de como a nossa percepção também desse tecnoloide, dessa coisa meio hypada de tudo tem que ser escalável, tudo tem que ser isso. Cara, isso também gera um trauma no processo de educação muito grande. Eu lembro que eu estava participando de uma banca lá no IED, né, que sei que você deu uma aula lá já, é verdade. e foi muito interessante porque era um projeto extremamente interessante. Dois, um falava diretamente sobre um processo de tradução de um momento vivido especial por uma pessoa e essa designer ia criar um design específico para uma joia para que ela tenha aquela memória afetiva pela vida. E assim, super bacana. E aí chegou um cara e falou: Cara, como é que você escala isso? Primeira coisa que eu vi a cara da aluna olhando para baixo, eu falei: Cara, não dá para escalar, eu sou um. Aí eu olhei pra cara do cara e falei assim: Cara, eu só não te bato porque você luta, você faz arte marcial. Porque olha que coisa, né? Tipo, a gente tem que limitar a nossa construção de ser e a nossa criação a partir de uma base de escala. E aí eu lembro de uma coisa muito legal que a minha noiva falou, que é a Pri Pritiano. Uhum. Cara, ela foi num restaurante em Curitiba, gastou uma grana violenta para comer 4 pratos e o restaurante tinha 6 meses.
Então, assim, você começa a ver também essa disparidade entre um mundo que busca escala e um outro que fala, cara, caguei pra escala, não preciso, eu preciso fazer um bom atendimento e dar um bom resultado. Sim. Né? E às vezes, por uma escala pequena, a margem é infinitamente mais interessante, porque o custo de trabalho também é menor. Então é muito interessante isso, né? Como a gente tem um mundo retardadamente maluco. Mas, só para completar aí, Rony, eu tinha um cliente, tenho ainda, né? Um cliente que vende loteamento no interior de São Paulo. E agora ele está começando a se estruturar e tudo mais, acho que está crescendo muito. Mas a vida toda, desde o início até hoje, acho que, sei lá, 30 anos ou até mais, acho que bem mais, eles fizeram, ergueram todo o seu, vou chamar assim, né, império entre aspas, porque eles construíram também, de fato, eles fizeram a diferença nas cidades por onde eles passaram, né, mas é uma história muito bonita e que eu admiro muito o projeto deles de vida, assim. Mas, cara, ele tá fazendo, ele lança 2 loteamentos no ano, um loteamento no ano. Você pega o concorrente dele, tá, sei lá, 6, 7, 8, é muito mais. Mas assim, ele quer isso, né? Perfeito. E aí ele falou, não, eu não quero escala, eu quero que meus colaboradores trabalhem no horário combinado, todo mundo sem estresse, se der para fazer a gente faz, eu tenho que me relacionar bem com prefeitura, com Sabesp, com esses órgãos, então para mim, quanto mais eu tento forçar, pior é. Então assim, eu acredito que ele esteja tendo lucro, né? A empresa está saudável, mas ele não precisa ter aquela, né? Aquela Uhum. puta desespero de ter várias filiais no Brasil todo e vamos fazer. Porém, é isso, né? Talvez para ele faça muito sentido isso e é menos uma gastrite na vida, né? Pois Menos um é, câncer, né, na pois vida. Se é. fosse só gastrite, estava ótimo. Gastrite é de boa, né? Não, pô, imagina, você vai ganhar dinheiro pra caramba pra gastar na UTI depois. Né? Que Cara, coisa Exato. fantástica. isso é mais um clichê também, mas uma frase que eu adoro, que eu acho que é do Gandhi, é isso. O que mais te gera mais desconforto no Ocidente, né? Ele falou isso, as pessoas passam a vida inteira, né, trocando tempo por dinheiro para comprar saúde no final da vida. E isso eu acho que é uma coisa que essa geração mais nova percebeu, né? A gente foi criado por pós-baby boomers. Então, provavelmente o que vocês escutaram, assim como eu, foi: tenha um serviço, um trabalho estável, compre seu apartamento para ter uma casa para morrer dignamente, né? E puta, que bosta, né? Que propósito bosta que nossos pais entregaram pra gente. Cara, porra, É verdade. o tempo era outro, cara, né? Quem sofre é aquele papo assim. Quem tá discutindo sobre comer amanhã não vai ter clareza de pensar muito diferente disso, né? Quem passou por uma guerra, quem passou por uma ditadura, porra, não vai ter clareza de pensar sobre isso, né? E acho que essa geração mais nova, né, essa onda de nômade digital, de abrir mão de tudo, de não ter um imóvel, de não mobilizar dinheiro, de viver mais o presente, é muito o despertar disso. Mas também tem um limite, né? Tem aí o meio do caminho, porque daqui a pouco a gente envelhece, a gente precisa ter o mínimo de dignidade, principalmente num país que não entrega quase nada pra gente de recurso, né? De Ah, subsistência. Perfeito. Mas eu concordo muito com isso, cara. Eu não acredito tanto eu acho que existem alguns serviços, alguns produtos, né, que de forma global eles entregam mais pra gente, mas eu acho que isso está ligado muito a uma cultura de você precisa ser o melhor do mundo. Não pode ter dois melhores do mundo, só pode ter um melhor do mundo. Então a gente sempre foi colocado de frente para essa cenourinha, né? Então por isso você tem que ser o maior, por isso você tem que ser, sabe, escalar, por isso, cara, e é isso. Esse cara talvez seja muito mais feliz, tenha muito mais propósito, e não tô defendendo o voto de pobreza, não, pelo amor de Deus, né? Acho que esse cara vive bem, acho que esse cara paga bem, acho que esse cara talvez consiga ser amigo de fato dos profissionais dele, porque ele não tem 50 mil funcionários, né? Então, eu acredito, na verdade, muito mais no mercado médio, onde médias empresas que, né, fazem muito mais do que poucas grandes empresas. Acho que eu não acredito tanto no mercado muito pequeno, porque acho que quando você é muito pequeno, você é muito solúvel, você é muito instável. Né? Quando você tem um porte já, que você já começa a ter Uhum. força para transformar as coisas mais efetivamente, para gerar impacto. Eu acho que, para mim, escala é de impacto, né? Não de filial, de faturamento, de cliente.
Acho que escala de impacto média é bacana. Assim, acho que é mais saudável, tem mais concorrência, se permite mais desenvolvimento, é menos opressor, não bate em questões aí de dominação do mercado, de monopólio, etc. E é isso, assim. Acho que esse case do teu cliente faz muito sentido. Assim. Faz muito sentido, inclusive, porque eu acredito. Sabe? Legal. Que legal, que legal. Gente, e já indo pro final, e é uma pena porque tá muito legal. Breno, a gente sempre termina o DIP solicitando um conselho, tá? Até porque é muita vivência pra gente só falar tchau, gente, até já. Então eu queria muito pedir um conselho para você, imaginando alguma pessoa que está ouvindo e que está começando. Cara, eu vi tudo que o Breno falou, quero ser ele quando crescer, quero ter essa visão crítica, mas de fato trabalhar num campo de tecnologia, seja tendo um braço de branding, puramente um de design, ou puramente de um X, seja lá qual for. Mas eu quero ter essa multidisciplinaridade que o Breno tem. O que eu faço? Sacanagem essa pergunta. Puta que sacanagem. Acho que meu conselho é não escute os conselhos de ninguém e leve como verdade absoluta. Na verdade, não escute conselho nenhum de uma verdade absoluta. Fantástico. Acho que é essa a questão. Cara, tem muita gente que vai te entregar, inclusive até os charlatões podem te entregar uma frase de impacto fantástica que você vai transformar numa coisa que de fato vai gerar impacto, né? Mas todo mundo tem alguma coisa bacana, mas junta um pouco de todo mundo, pensa sobre se aquilo faz sentido, pensa qual o seu contexto, né, em relação ao contexto do cara, né, ou da mina, sacou? Porque é isso, de fato, esse modelo aí de replicar esses padrões não funciona. Né? Eu não acredito nisso, assim, acho que a galera vende isso pra gente para criar uma legião, ou horizontalizar negócios que são muito medíocres. Eu fico com medo às vezes de falar essa palavra porque parece que é pejorativa, medíocre no sentido de médio, né? Então, é isso, sim, cara. Crie os teus próprios conselhos. Se aconselhe, eu acho que é muito mais sobre isso. Isso é muito mais sobre olhar para tudo, ver tudo, questionar tudo, refletir sobre aquilo, troca ideia com um amigo que você acha, porra, que tem uma opinião bacana para te dar, ouça ele. E é isso, que esse cara aí, que para mim é o cara que deve ser mais feliz do rolê. Tem empresa dele, tem escala, vive com qualidade, sacou? Tem o luxo dele lá, provavelmente. Tá feliz, não seguiu esse modelo. Eu vou dar um exemplo claro, é o seguinte: se Jobs e Gates ouvissem o que o mercado falava, eles iam ser uns merda. Porque todo mundo achava que o computador pessoal não ia dar em porra nenhuma. E hoje eu estou falando de um MacBook com vocês, que na loja nova está valendo 27 mil reais. Né? Então, assim, os maiores gênios, entre aspas, né, que a gente chama de gênios, maiores criativos, não seguiram receitas prontas, não ouviram conselhos absolutos e não seguiram um líder de uma forma religiosa. Né? Os caras foram lá, criaram o seu propósito, defenderam aquilo, se convenceram do seu próprio discurso e fizeram o mundo entender aquilo. Acho que é mais sobre isso. Assim. Ok, hein? Parabéns, hein, cara. Pô, gente... Se tivesse aqui, eu dar um abraço. Gente, desculpa, eu falei um monte, eu falo um monte, às vezes acho que pode parecer até afirmativo demais, não é, né? Pô, gente, não estamos presentes hoje, mas a gente vai tomar um chopp junto pra se conhecer, pra você ver que eu não sou gente boa. Boa. Ô, Breno, eu quero te agradecer muito aí pela participação, foi incrível mesmo. E obrigado por passar esse tempo com a gente e disseminar tanta coisa boa. Pô, gente, obrigado, espero que vocês consigam, que aproveitem, que a gente consiga transmitir aí alguma coisa bacana pra galera. Fiquei muito feliz, já tinha falado com o Rony sobre, cara, já tava nessa pilha de começar a falar, né? A gente fica, às vezes eu me sinto questionando muito, reclamando muito, até me sinto aquele hipsterzinho que quer fazer tudo diferente às vezes, sabe? E eu acho que faltava eu botar um pouco isso pra fora, eu compartilhar, até pra ouvir, não, você tá falando um monte de abobrinha, né? Tipo, não faz sentido, eu acho outra coisa. Acho que isso é enriquecedor, caiu no momento, super sintonizado com que eu tô, para onde eu tô direcionando a minha vida. Muito obrigado pela moral, pelo carinho, pela receptividade, pela confiança. E estamos por aqui, sempre. Tá? Prazerzaço enorme, Maravilha. de verdade. Pô, Breno, agradeço muito, muito mesmo. É um prazer ter você perto, sempre. Dani, obrigado. Foi fantástico. E, gente, muito em breve, mais um DPcast incrível para vocês. Até já. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.